Tudo o que você precisa saber sobre reserva de segurança de uma forma que você, que é cristão ainda, não viu, essa live vai falar. Então, não perde tempo e já manda essa live para alguém que você conhece, para algum casal que você conhece. Aqui a gente fala sobre dinheiro à luz da Bíblia, dentro do casamento, para que você tenha realmente paz, para que você saiba realmente o olhar certo para o seu dinheiro e para Deus. Porque as coisas, toda a nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, é tudo dele, tudo precisa ser dele e para ele. E as suas finanças não é a última coisa que você deveria consagrar a Deus. As suas finanças seriam a primeira coisa, né, depois da sua vida, que você deveria consagrar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em Mateus 6,24 que você não pode servir a dois senhores. Então, a partir do momento que você escolhe servir a Deus, ser de Deus, é nesse versículo que mora a linha do que você deveria botar toda a sua atenção. Se você escolheu servir a Deus, você não pode servir ao dinheiro. Mas, Sula, como que eu posso servir ao dinheiro? De várias formas. Você pode estar servindo ao dinheiro sendo controlada por ele, ou você pode servir ao dinheiro se submetendo a ele para as escolhas da sua vida. Então, toda vez que você, essas duas situações, tá? Que você olha e você se sente controlada pelo dinheiro. Controlada pelo dinheiro, em que sentido? Você não queria fazer uma coisa, mas você vê que precisa, não queria passar o cartão, tá passando, não queria ter que pegar um empréstimo, pegou, não queria ter que abrir mão disso daqui, mas não vai ter jeito, não queria, mas fiz, não queria, mas preciso. Você sente que você perdeu o controle dessa situação. A segunda forma é quando você está todo tempo, né? Qual a segunda forma de você sair, né, do controle de Deus e ser controlado ali pelo dinheiro? Quando você começa a dar crédito para o dinheiro que só deveria ser dado a Deus. Em vez de você perguntar a Deus, né, o que você devia fazer, o que você devia comprar, deixar de comprar, conquistar, e você pergunta o dinheiro. Deixa eu ver aqui, quanto que eu tenho na minha conta bancária? Será que dá para conquistar isso? Será que não dá? Muitas vezes Deus tira da gente parte, né, do dinheiro para fazer a gente entender que quando a gente está com dinheiro, a gente nem consulta ele. A gente acha que a gente já pode. Se você tem, você simplesmente vai lá e faz. Então, é como se o dinheiro dissesse para você o que você pode ou não pode fazer. E às vezes você deixa de fazer coisas, deixa de entrar em situações que Deus queria que você entrasse, porque você olha de novo para sua conta corrente e fala assim, não dá, não vou fazer, não é para mim. Mas, então, quem é que manda na sua vida? É o dinheiro ou é Deus? Então, assim, esse Instagram, né, quem tá chegando agora, quem está me conhecendo agora, esse Instagram é para você casado, cristão. Mesmo que você não seja casado, mas se você é cristão, você precisa estar aqui. Aprender, olhar para o dinheiro de uma forma totalmente diferente do que você já viu até aqui. E se você chegou, né, por esses tempos, deixa eu me apresentar, ou se você vai ouvir essa live através de alguém que vai te enviar, eu vou me apresentar. Meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Eu e meu esposo, a gente está nessa missão de trazer as finanças à luz da Bíblia para você. Então, hoje, a gente vai falar de um assunto que tem uma repercussão muito negativa e muito superficial quando a gente fala de cristãos, porque quando a gente é cristão, a gente tem uma mentalidade que veio carregada pelo tempo, não é sua culpa não, é porque é assim, né? Todo mundo pensa de um jeito, você tá lá no meio de todo mundo, você tá pensando do mesmo jeito. A Bíblia fala, né, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Então, enquanto a gente não ganhar luz acerca de um assunto, a gente continua pensando do jeito que a maioria das pessoas estão pensando. E eu quero fazer você pensar hoje junto comigo, junto com a Bíblia, tá? Se você puder já pegar a tua Bíblia, então você anota os versículos que eu vou dizer hoje aqui, para depois você, né, conferir para saber se é verdade mesmo, se eu não estou mentindo para você, tá bom? Então, eu vou começar essa live
falando do aspecto humano que você talvez já ouviu, talvez já tenha visto alguém falar, né? A reserva de segurança, mais conhecida como reserva de emergência, eu até mudei esse nome, né, de como eu falo com os meus mentorados, porque o nome ele tem um poder, né? Então você bota um nome numa coisa, parece não, você atrai. Se você reparar nos personagens bíblicos, como a mudança de nome tem todo um propósito. Benjamim, né, filho de Jacó, quando Raquel deu a luz a ele com muito sofrimento. E aí, na hora de dar um nome, ela dá um nome de Benoni. Não ia ser Benjamim, ia ser Benoni. E aí Jacó pega e fala assim, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. Benoni significa filho da minha dor. É forte, né? Ia ser um peso aquela criança, porque primeiro que Jacó, ele já estava perdendo a mulher que ele mais amava. Raquel morre ali no parto, né? E aí toda vez que ele fosse chamar o filho dele, ele ia falar assim, vem cá, filho da minha dor, você que arrancou a mulher da minha vida, vem cá. Toda vez que ele fosse chamar o filho, ele ia botar uma carga negativa no filho e fazer o filho ser culpado da morte da mulher amada. Mas em vez disso, Jacó fala assim, seu nome será Benjamim, filho da minha felicidade. Então agora, nossa, fiquei até arrepiada aqui. Agora, quando ele chama o filho, ele não lembra que o filho tirou a esposa, mas aquele filho é a recordação de toda a felicidade que ele viveu ao lado de Raquel. Vem cá, Benjamim, filho da minha felicidade, porque eu fui muito feliz ao lado da sua mãe. Você é a representação da felicidade que eu vivi. Percebe como a maneira como a gente dá nome às coisas pode mudar tudo aí? Como você está na sua casa, como a perspectiva, né? A narrativa que você dá para as coisas muda tudo. É a mesma situação, mas é a maneira como você olha que vai mudar. Então a gente por aqui na Mentoria Organize e Prospere, a gente não chama mais de reserva de emergência, porque a gente não quer atrair uma emergência para a nossa vida. A gente não quer que aquele dinheiro ali seja símbolo só de emergência, de problema. A gente quer que seja símbolo de oportunidade, de segurança, de tranquilidade. Você pode botar esse nome, né? Reserva de tranquilidade, reserva de segurança, reserva de oportunidades, porque a reserva, essa reserva é para você ter um dinheiro e você não se sentir refém. Se aparecer uma oportunidade, você não tem que pedir um empréstimo para aproveitar a oportunidade. Se alguma coisa inesperada acontecer, você não precisa se endividar para poder resolver aquilo ali. Deixa eu ver, se acontecer de você ficar desempregado, Deus me livre e guarde, né? Você ter um dinheiro para você pensar, sabe? Para você recalcular a vida sem a pressão de um boleto logo do mês seguinte e você não ter como pagar aquilo ali. Na pandemia, quantos empresários, quantas pessoas se suicidaram, gente, porque não tinha o dinheiro para o próximo mês. A empresa fechou, a loja fechou, o dinheiro diminuiu e eles não tinham como se sustentar um mês depois. Pessoas que não podiam se sustentar uma semana depois. Então, a reserva de segurança, pela educação financeira, a gente está começando por esse pilar, ela tem esse olhar de trazer para você essa tranquilidade do imprevisto. Parar de olhar a vida como se o imprevisto não fosse acontecer, porque ele vai. E não é porque você é crente, não é porque você acredita em Deus, que você ama Jesus de todo o seu coração, que você vai estar ileso dos problemas dessa vida, porque não foi isso que Jesus prometeu pra gente. Jesus falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O sol, a chuva é para todo, para o ímpio e para o cristão. Então não é para você pensar que porque agora você está servindo Jesus, porque você pertence a Ele, que nada mais de ruim vai acontecer na sua vida. Então precisa-se ter uma reserva de segurança, sim. Mas, entretanto, contudo, todavia, o nosso olhar para a reserva de segurança deve ter um cuidado muito refinado, porque
Muitas das vezes a pessoa não tem dinheiro nenhum e confia em Deus fortemente que Deus vai livrar ela de todos os perrengues da vida. E aí basta ela ter um dinheirinho guardado, que ela tira o olhar de Deus e coloca o olhar no dinheirinho guardado, como se aquele dinheirinho guardado e ela estivesse acima do bem e do mal, porque ela tem dinheiro guardado, então não tem problema para ela. E isso aí também está errado. Esse aí é outro extremo que também está errado. Então, voltando para a educação financeira, qual é essa quantia, né? Quanto que eu deveria ter para ser uma reserva de segurança? A reserva de segurança ela não é montada da noite para o dia, tá, gente? Ela vai demandar tempo, prioridade e constância. A reserva de segurança ela varia dependendo, né, do qual é o seu tipo de trabalho. Então, dependendo do tipo de trabalho que você tem hoje, a sua reserva de segurança ela vai mudar o valor dela. Até que ponto eu vou juntar dinheiro, Sula? Tá bom. Mas eu vou juntar dinheiro até que ponto? Então, anota aí. Se você é funcionário público, se você tem um cargo... Desculpa. Se você é funcionário público, né? Se você tem um cargo que é efetivo, que você não tem como ser mandado embora, não significa que você não precisa, tá? Porque eu também sou funcionária pública e eu já fiquei 3 meses sem receber salário. Então não significa nada. E aí já vai a dica, deixa. Quem é funcionário público, quem é servidor, tem que ter pelo menos 3 meses do seu salário, né? Do seu custo de vida. 3 vezes o custo de vida guardado. Pelo menos isso. Então você começa a juntar, você vê qual é o seu custo de vida. O seu custo de vida não é ou não deveria ser o quanto você ganha. A primeira alerta, né? Se você ganha, um exemplo, tá? Se você ganha 10 mil, o seu custo de vida deveria girar em torno aí de 7 mil, tá bom? Se você ganha aí 5 mil, o seu custo de vida deveria estar em torno de 3.500, em torno, porque cada família é uma família, tem uns detalhezinhos que vai fazer essa diferença, mas é um valor próximo a isso, beleza? Agora, se você é CLT, se você tem um trabalho, ele é estável, mas assim, né, é CLT, eu posso ser mandado embora. Então, você deveria juntar um dinheiro até você ter 6 vezes o seu custo de vida, ok? E se você é autônomo, empreendedor, né, tá aí lutando as suas guerras, eu também estou lutando as minhas, saiba que é a nossa guerra maior, porque a gente deveria juntar pelo menos 12 meses, 12 vezes o nosso custo de vida. Essa seria uma reserva de segurança, pelo menos, né, juntar até pelo menos isso, até 12 vezes o nosso custo de vida. Caramba, Sula, mas, nossa, 12 vezes é muita coisa, né? 12 vezes é muito dinheiro. Se você pensar aí que você ganha 10 mil e que você teria uns 7 mil, né, de custo de vida, pensando que você teria 7 mil, né? 7 vezes 12 deve ser 84 mil reais, é dinheiro dessa, né? Mas isso, como eu disse, não é da noite pro dia que a gente vai construindo isso. E a gente só tem isso como meta. Essa é a nossa meta. Tem que chegar mais ou menos até esse valor. Beleza. Eu vou estar bebendo bastante água porque eu tô querendo ficar resfriada. Não quero, tá, Deus? Mas parece que eu tô ficando aí, a garganta vai ressecando rápido. Bom, então, recapitulando. Você precisa juntar um valor que vai depender do qual tipo de trabalho que você tem. Primeiro ponto, o custo de vida não é o que você ganha, não deveria ser o quanto você ganha, tá? E aí você vai pegar quantas vezes você ganha, vai depender, quantas vezes você vai juntar desse dinheiro vai depender do seu trabalho. Então, funcionário público, 3 vezes o custo de vida, CLT, 6 vezes o custo de vida e autônomo, empreendedor, empresário, 12 vezes o custo de vida. Anotou? Beleza. Agora, vamos lá. Vou deixar aqui minhas anotações separadas aqui do ladinho. Vamos lá para a gente entender o aspecto cristão, bíblico dessa brincadeira toda. Então,
A primeira coisa que eu quero falar é sobre esse pensamento que gera em torno de nós cristãos é o quê? Sula, mas não é Deus a minha segurança? Eu juntar um dinheiro para ser minha segurança, isso não é antibíblico. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Então, Provérbios, vai anotando aí, 6, do 6 a 8, diz assim: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem tem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Olha o que está falando. Primeiro, detalhe, né? Quem foi que escreveu Provérbios? Duas características dessa pessoa muito importantes. Ela foi a pessoa mais rica do mundo e ela é ainda considerada a pessoa mais sábia do mundo, Salomão. Então, porque Deus, ele deu algo específico, um dom específico para Salomão. Ele pediu sabedoria e Deus disse para ele que ele teria sabedoria como ninguém mais teve ou terá nessa terra. Você pode ver, gente, todo livro aí que você pegar, né, que você vê aí, nossa, que livro top, não sei o quê. Só foi um rascunho de algumas coisas que Salomão disse aí, rascunho que eu estou dizendo assim, se baseou em coisas que Salomão disse na Bíblia. Pode pesquisar. Faz um estudo detalhado para você ver. Tudo está com base no livro de Provérbios. Quantas e quantas sabedorias, quanta e quanta ciência tem nesse livro. Então, não despreze o que está escrito no livro de Provérbios, porque ele é carregado de uma sabedoria divina e específica, dada a uma única pessoa na face desta terra, Salomão. Então, bota 10 ouvidos quando você estiver lendo Provérbios. Beleza, tá falando que a formiga, ela guarda as suas provisões. Ok. O que a formiga faz? Né? A formiga, ela não trabalha só para o que está acontecendo no tempo presente. Ela guarda para o tempo que ela não vai poder colher. Ela sabe que vai chegar o inverno e no inverno não tem como ela trabalhar, não tem como ela recolher. Então ela precisa recolher uma parte daquilo ali. Beleza. Sula, não, mas eu vou trabalhar em todos os tempos, né? Eu vou trabalhar no verão, no inverno, quem me dera, né? Não é isso que eu tô falando. O inverno para a formiga é um tempo de dificuldade. Qual é o seu tempo de dificuldade? Sula, não sei. Você não sabe. Esse é o problema. A gente não sabe, mas a gente sabe uma coisa. A coisa mais prevista de acontecer são os imprevistos, gente. E por que a gente insiste em agir como se não fosse acontecer imprevisto nenhum na nossa vida? Oi, Priscila, seja bem-vinda. Por que a gente segue vivendo a vida achando assim, ó? Como é que cristão pensa? Não, eu vou vivendo minha vida normal, entendeu? Ganho 7 mil, tá bom. Posso comprometer até 7 mil. Aí se acontecer algum problema, se o carro bater, se alguém ficar doente, Deus proverá. Deus vai cuidar da gente. De nada, né? Obrigada, não sei pelo... Obrigada. Amém. E aí, a gente tem o que aqui? A gente tem uma formiga, que é um animal irracional, e ela consegue fazer isso. E por que a gente não consegue? Aí eu vou te dizer, né? Olha o que a formiga está falando. Olha o que o provérbio está falando. Ela não tem chefe, não tem supervisor, mas ela consegue guardar para si as suas provisões. Eu lembro de uma vez que eu estava falando com meu marido. Antes da educação financeira chegar nesta casa, e algumas ciências, eu lembro de falar assim com meu marido: olha, se a gente não tiver uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Se a gente não fizer uma dívida, a gente nunca vai ter nada. Por que eu falei isso? Por que eu falava isso?
por quê? Porque eu vou te dizer. Porque a gente não conseguia guardar R$1. Essa é a verdade. A gente não conseguia guardar R$1. E a gente morava numa casa que era quarto, sala, cozinha, banheiro. A gente tinha uma Uno, 2 portas. Que não é a Uno, não sei qual é o nome que se dá da variação dela, mas é aquela Uno quadradinha, sabe? 2 portas, queixo duro, sem ar-condicionado. O ar-condicionado era a velocidade do carro. Era isso que a gente tinha. E eu falava assim, caramba, a gente não tem nem filho, como é que a gente vai fazer? Se a gente não se enfiar no financiamento, não tem como a gente mudar de carro, não vai ter como a gente comprar uma casa, não vai ter como a gente fazer nada, porque a gente não consegue guardar R$1. Todo mês a gente falava que ia guardar. Quantas vezes você tá falando aí? Quantas vezes já rolou essa conversa na sua casa? Me conta. Não, vamos guardar dinheiro. Não, mês que vem a gente vai guardar dinheiro. E aí você não guarda. Ou você até guarda e não dura nem um mês o dinheiro que você guardou, porque você já está precisando gastar ele de novo. Você acha que precisa gastar ele de novo. E aí você nunca sai do ciclo. Bom, prazer, aqui em casa era a mesmíssima coisa. Era a mesmíssima coisa. Tá bem. Então, então, a gente não pode contar com Deus para nada? Não, gente, não é isso que eu tô falando. Meu Deus do céu. Ai de nós, se a gente achar que a gente não precisa de Deus. A gente é miserável homem que somos, né? Nós vamos sempre precisar de Deus. Só que existe uma coisa diferente entre precisar de Deus e abandonar a sua responsabilidade. Não é que porque você tem um dinheiro que você não vai precisar de Deus. Não é porque você guardou um dinheiro que você não vai precisar de Deus. Não, até porque você não tem nem como saber se a emergência, se o imprevisto que vai acontecer na sua vida vai estar do tamanho da sua reserva. Você tem como assegurar isso? Você não tem. Então, mas você vai estar fazendo a sua parte. Mas Deus proverá. Sempre foi assim, eu sei. Eu sei que sempre foi assim, porque na minha casa também sempre foi assim. A gente falava assim, passa no cartão, mês que vem Deus proverá. Passa no cartão, mês que vem Deus proverá. E de fato, Deus provia, né? De fato, a gente saía, entrava no estresse, brigava, se estressava, ficava... pensando, meu Deus, como é que a gente vai conseguir pagar esse cartão? Como é que não sei o que... E no final das contas, nunca faltou nada na minha casa, nem na casa dos meus pais, não lembro de nada disso. Né? Por quê? Porque Deus cuida da gente mesmo. Mas se Deus cuida da gente, por que eu tenho que fazer alguma coisa? Bom, se você quer continuar sempre no mesmo nível, você não precisa fazer nada. Se você está feliz com a vida que você tá, acha que todo mês tem que passar o perrengue para pagar as contas de mês da sua vida, não é que alguém tá com uma doença terminal e que a vida mudou gritantemente, não é nada disso não, é só a sua vida normal, que todo mês tem um perrengue que você não sabe como vai resolver, e você até gosta desse gostinho assim, desse perrengue, porque você acha assim, nossa, tô confiando em Deus, eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Vamos ler o que a Bíblia fala? Né? Vamos para a Bíblia? Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Eis o versículo famoso que a gente cristão adora mencionar. Gênesis 22, 8. Deus proverá, fica tranquilo, Deus proverá. Fica despreocupado, Deus proverá. Mas qual foi a origem disso na Bíblia? Foi quando Deus pede para Abraão entregar o seu filho em holocausto. E Abraão prontamente leva, e na subida o filho nota que está tudo ali, menos o cordeiro para fazer o sacrifício. E Abraão diz a célebre frase, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Beleza. Por que Abraão diz isso? Vamos lá para Gênesis, um capítulo atrás, para ver por que Abraão tinha essa confiança de dizer que Deus proverá. Gênesis 21, versículo 12, diz assim, mas Deus disse a Abraão, não fique angustiado por causa do menino e por causa da sua serva.
ele está falando do filho da escrava, de Ismael, tá? E de Agar, que era a serva que a Sara tinha falado para ele se deitar com a serva para ver se tinha um filho, porque ela não estava mais acreditando que Isaac iria vir. Aí Deus continua: atenta a tudo que Sara lhe disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Então preste atenção aqui. Um capítulo antes, óbvio, a gente não sabe quanto tempo rolou, né, entre um capítulo e outro, mas a Bíblia é tão interessante, né, que ela faz as coisas ali para fácil entendimento, né? A Bíblia vai falar das partes que importam para você e para mim. Muita coisa com certeza aconteceu do capítulo 21 para o 22, mas no capítulo 21 você vê Deus falando claramente para Abraão que era através de Isaac que Deus ia fazer a descendência de Abraão. Que aquelas milhares de estrelas que Deus prometeu a Abraão não ia ser através de um filho. Não, vai ser através de um filho seu. Não. Ele é claro ao dizer que era através de Isaac. E se era através de Isaac, e aí depois no capítulo seguinte Deus fala assim, mata Isaac? Ué. Dá um bug. Às vezes Deus pede mais coisas pra gente, parece dar um bug, né? Parece que não vai bater. Deus não vai bater isso. Mas você falou uma coisa, agora você está me pedindo isso? É. E aí, Abraão fala assim, bom, não sei o que vai acontecer. Deus vai prover para ele o sacrifício. Por quê? E tanto Abraão tinha tanta certeza de que Deus ia prover e que ele ia voltar com Isaac, que ele fala isso para os moços, né? Para os trabalhadores que estavam indo com eles. Chegou uma certa parte da subida, que Abraão fala assim, daqui vocês espera aqui, porque eu e o Isaac, a gente vai voltar. A gente vai lá, a gente vai fazer, vai ofertar e depois nós voltaremos, no plural. Isso é muita fé, né? Olha como esse Deus proverá é carregado de muita coisa que às vezes o nosso Deus proverá não tem nada a ver. A gente gosta de pegar umas coisas isoladas na Bíblia para poder fazer um afago na gente. A gente faz isso, né? Quantas e quantas vezes a gente faz isso? A gente pega um versículo, pega uma partezinha do versículo, uma parte do capítulo que vai acalentar o nosso coração, se agarra naquilo e segue. Mas o que a gente vê aqui, que Deus proverá, tem a ver com situações que Deus, ele vai nos colocar sem que a gente queira. Não é que a gente procurou aquela situação. Ele nos coloca naquela situação. Outro exemplo é em Deuteronômio 2:7. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em todo o trabalho de suas mãos. Ele cuidou de vocês durante toda a viagem pelo deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e nada lhes faltou. Que coisa tremenda foi essa passagem pelo deserto também. Porque os israelitas, eles não escolheram andar pelo deserto. Só que Deus tira eles do Egito e promete eles levar para a terra de Canaã. Só que do Egito para Canaã tem um deserto no meio. E aí a Bíblia fala que Deus cuidou deles nesse deserto. E aí a provisão, ela acontece porque Deus, ele se responsabiliza daquilo que ele promete para a gente. Deus, ele se responsabiliza daquilo que ele promete para a gente. Agora, não é a previsão que Deus quer nos dar quando a gente vai procurando, a gente desenha uma vida. Como assim, Sula, desenha uma vida? Eu não tô falando isso, que você faz isso de maldade, não, tá? Porque eu também fiz isso simplesmente por falta de conhecimento. A gente desenha uma vida aonde é óbvio que a gente vai se endividar. Se você, preste atenção aqui comigo, se você ganha 7 mil, 10 mil, 5 mil e as suas despesas giram em torno de 5 mil, 7 mil, 10 mil, é óbvio
que na primeira dificuldade que você tiver, na primeira batida de carro que acontecer, na primeira doença que acontecer, no primeiro imprevisto que acontecer, você vai se endividar. Não tem o dinheiro não tem o dinheiro e a gente não usa fé bonita, né? Porque a nossa fé ela é manca. Ela é assim, não, Deus vai prover mês que vem. Passa no cartão que mês que vem Deus proverá. Era o que eu falava, né? Mês que vem Deus proverá. Por quê? Por que mês que vem? Por quê? Porque Deus precisa de 30 dias para conseguir juntar recurso? Deus precisa de 30 dias para conseguir juntar um dinheirinho para te ajudar? Não é isso. Deus não precisa de tempo. Deus ele é dono do tempo. Só que a gente é ansioso. Se você parar para pensar aqui na sua vida, de cristão, se você tem um tempinho de cristão, você já deve ter percebido, já deve lembrar aí de algumas situações que você não tinha muita escolha, você teve que esperar pelo Senhor, porque não tinha outra escolha. Porque se tivesse, talvez tu tinha corrido. Mas não tinha. E aí você achou que estava tudo perdido. E aí nos 45 do segundo tempo, Deus aparece com uma solução e salva você daquela situação que você achava que você não ia conseguir sair. Não precisa ser só dinheiro não, tá? Quantas e quantas situações você fala assim, meu Deus do céu, e agora? E agora? Meu Deus, não sei o que vai acontecer. Aí quando chega nos 45 do segundo tempo, Deus vem. Porque Deus ele tem essa mania, ele tem de fazer as coisas nos 45 do segundo tempo. E você fica como? Essa geração fast food, essa geração micro-ondas, essa geração miojo que nós somos, essa geração celular, que a informação vai na velocidade do nosso dedo. A gente fica desesperado. A gente não foi ensinado a esperar. A gente foi criado numa sociedade que falou que a gente não precisa esperar. A gente não suporta esperar. E é por isso que a gente se endivida. E é por isso que a gente se enrola. Porque a gente não suporta esperar. E a Bíblia fala sobre isso. Provérbios vai dizer que os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado, à pobreza. Provérbios. Deuteronômios 8:18 diz assim: antes você se lembrará do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhe dá força para adquirir riqueza, a fim de confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Não é que Deus não vai prover se não estivermos no deserto, né? Porque às vezes, o que a gente pega, né, nesses versículos e no que eu estou conversando aqui com você? Deus ele provê, quando a gente está lá no deserto, Deus ele provê em situações que a gente não escolheu, mas Deus só vai prover nessas situações? Não, Deus provê em várias situações. E a gente vai continuar precisando da provisão de Deus, sempre. Só que Deus quer prover em outro nível pra gente. Só que a gente continua ali no mesmo nível. Quando o povo de Israel, né? O povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto, eles viveram as maiores provisões. Gente, maná caindo do céu, água saindo da rocha, pão, as aves, né, vindo baixinho para eles pegarem e poder comer carne. É fantástico. Isso significa que eles estavam de acordo com a vontade de Deus? Não. Estava todo mundo ali errado, estava todo mundo ali murmurando, estava todo mundo ali blasfemando e a provisão estava acontecendo. Porque às vezes a gente acha assim, porque Deus nos safou, né? Porque Deus veio e aí consegui pagar o cartão. Consegui pagar aquela dívida. Consegui. Aí a gente acha assim, ai, Deus está comigo. E Deus está guardando você, que não significa que você está fazendo certo, não. Isso significa que enquanto a gente estiver precisando das mesmas provisões, sempre, significa que a gente ainda está lá no deserto. Reinaldo, oi.
Se você continua precisando de provisão, estilo maná, água, estilo a vizinha caindo do céu, significa que você continua no deserto. E o deserto era o lugar, era o plano de Deus para o povo de Israel? Não. O plano de Deus era Canaã. Deixa eu te contar uma coisinha aqui. Só que em Canaã, querido, não tem mais... Parou. Sabia que parou de cair maná do céu quando eles chegaram em Canaã? Parou de sair água da rocha? Parou das avezinhas do nada vir descendo para poder eles pegarem? Canaã agora, eles tinham que plantar. Aprender a plantar, aprender a cuidar, a colher, a entender qual é o tempo de cada coisa. Agora eles não estavam mais passivos, porque no deserto eles estavam passivos. Vamos viver a nossa vida. Vamos viver a nossa vida. Não é assim que você está fazendo aí? Não, entreguei para a mão de Deus. Não, você não entregou, né? Você abandonou a sua vida financeira e você disse que isso é fé. Mas você não sabe quanto entra, quanto sai, quanto nada. Aí você está falando que isso é fé. Não, não é fé. É que você não quer encarar a realidade de se organizar. Mas isso aí não é fé. Isso é abandonar. Não, deixei na mão de Deus. Não. Você abandonou uma responsabilidade que Deus te deu. Porque Deus nos pede para que sejamos mordomos daquilo que Ele nos entrega na sua mão. Não estou falando aqui para quem está desempregado, ok? Se você está desempregado, você está vivendo lá no deserto. Agora, eu estou falando de quem tem trabalho, tem salário. Você e seu esposo, você e sua esposa trabalham, ganham dinheiro. O dinheiro entra. Só que vocês não sabem administrar da forma certa. E aí a gente... Não, está na mão de Deus. Não está na mão de Deus. Tem coisa que está na tua mão, que era para você cuidar. E para além disso, está na mão de Deus. Mas Deus, Ele não ressuscita Lázaro, Jesus ressuscita Lázaro e não vai tirar pedra não, querido. Ele manda os homens tirar pedra. Isso antes, né? E o depois? Ele ressuscitou Lázaro, mas mandou as mulheres tirar as faixas de Lázaro. Ele não foi lá tirar as faixas, não. Ele se ateve a fazer aquilo que unicamente ele poderia fazer. E a gente acha que é crente e acha que, não, deixa na mão de Deus. Tá, deixa na mão de Deus aquilo que Ele, só Ele pode fazer. Porque se Deus te deu uma empresa, você tem que cuidar da tua empresa. Se Deus te deu um trabalho, você tem que cuidar do seu trabalho. Se Deus te deu uma família, você tem que cuidar da tua família. Se Deus te deu algo, você precisa aprender a cuidar desse algo. Isso é sua responsabilidade. Isso é honrar aquilo que Deus te deu. Vamos continuar. Sula. Então significa o quê? Deus vai prover ou Deus não vai prover? Gente, Deus vai prover. Agora, o que Ele vai prover vai dizer aonde você está. E aonde você está e aonde você quer estar vai dizer quais as ações que você vai começar a tomar a partir de agora. Porque se você tá ouvindo isso aqui, você viu, caramba, tô no deserto ainda, porque toda vez eu tô na mesma coisa, toda vez é a mesma coisa. Gente, olha só, Deus ele só repete a prova porque a gente não passou da prova, gente. Que a gente não fica reprovado, né? A gente fica de recuperação. A prova só se repete porque a gente não aprendeu o que a gente era para ter aprendido. Se a prova está se repetindo, é porque você não aprendeu o que você devia ter aprendido. Aí você vai avaliar aqui junto com essa live aqui comigo. Aonde você quer estar? Você quer continuar e morrer no deserto? Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ou você quer ir para Canaã, aonde Deus tem um plano para você lá. Onde lá mana leite e mel. Onde ali é o símbolo da prosperidade, da abundância, sabe? Não é do necessário apenas, é do além do necessário. Você quer ir para lá ou você quer continuar no deserto? E você quer morrer no deserto? Você pode morrer no deserto. E você vai morrer tendo provisão. Mas você vai viver o deserto. Se você quer ir para Canaã, você precisa ter responsabilidade. Você precisa ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade,
Você vai olhar para suas finanças e pensar em como você devia estar fazendo isso. E se você fala assim, Sula, caramba, essa palavra está mexendo comigo, mas eu não faço ideia de por onde começar. Eu não sei mexer com dinheiro, ninguém me ensinou a mexer com dinheiro, eu tenho um convite para te fazer. No dia 4 de agosto, a gente vai fazer o workshop Organize e Prospere. E nesse workshop eu vou te dar os 5 passos que você precisa dar para ter essa vida financeira baseada biblicamente, tá, gente? A vida como Deus queria que você vivesse ela, ok? Não é astrologia da minha cabeça, não. É como Deus gostaria que você estivesse vivendo. Eu vou ensinar vocês. Eu vou falar para vocês qual é o passo a passo que você deveria fazer para você mudar a sua vida financeira. Então eu quero te convidar. Na minha bio tem um link que você vai clicar nesse link, você vai clicar uma vez só, tá? E você vai esperar eu e a minha equipe aceitar você. Que às vezes vocês clicam mais de uma vez, você clicou uma vez e você viu que você não entrou, porque não é automático. Esse workshop é gratuito, mas as vagas são limitadas. Então, a gente está aceitando as pessoas ali dentro, beleza? Ok, você vai clicar uma vez, vai esperar eu e minha equipe aceitar você lá dentro. E lá, eu vou, por exemplo, essa live agora, eu vou subir ela no YouTube e eu vou mandar disponibilizar a gravação para quem está lá. Então, às vezes não puderam estar aqui, mas vai ter acesso à gravação. Essa é a primeira live de 6, a gente vai ter 6 até o workshop, e eu queria que você estivesse antenadinho aqui. A próxima vai ser na terça-feira, se eu não me engano é 7h30, depois eu vou dar uma olhada no meu feed, e eu vou postar aqui também nos stories. A próxima é na terça-feira, e a gente vai destrinchar vários pontos. E no dia 4 de agosto a gente vai ter aquele aulão incrível fechado, não vai ser aqui no Instagram, vai ser pelo Meet, vai ter slide, vai ter presente para quem ficar até o final, vai ter muita coisa top, coisa de filho de Deus mesmo para você. Então, se você tá entendendo que você devia estar guardando dinheiro para uma reserva, que isso é parte da sua mordomia cristã, mas você não consegue fazer isso. Você promete com seu marido, com a sua esposa. Aqui em casa, eu e meu esposo, a gente falava a mesma coisa. A gente falava assim, não, mês que vem a gente vai guardar. Não, a gente vai guardar. Quando acabar essa conta alta aqui, quem nunca, né? Quando acabar essa conta alta aqui, a gente pega esse dinheiro, que a gente já está acostumado a pagar esse mesmo, a gente pega esse dinheiro e guarda. Você guardou? Porque aqui, ó, não guardamos. Porque tem todo um porquê, gente. Tem várias coisas ali por trás que atrapalham isso e eu quero mostrar essas coisas para vocês no workshop. Então não perde tempo, porque as vagas são limitadas. Vai lá na minha bio, você vai clicar na parte dos links, aí vai aparecer vários links. Aí tem, acho que é o último, escrito assim, tem 4 links e o último tá escrito Workshop, Organize e Prospere. Clica lá que a gente vai aceitar você no grupo. Mas faz isso logo para você não perder a oportunidade, tá bom? E se essa live falou com você, eu vou deixar ela aqui no meu feed, compartilha com mais alguém que não tinha se atentado. É simplesmente isso, não tinha se atentado, não tinha olhado as coisas desse jeito. Então, a gente está aqui para trazer clareza para vocês. Clareza com a Bíblia, com a nossa verdade absoluta, que é a Bíblia. Então, compartilha e já chama a pessoa que tá com você, que você ama, outros casais que você ama, que você quer que viva bem como você quer viver também, chama para as lives que vão acontecer. Já me segue aqui, já pede para seguir, porque aqui a gente tem conteúdo de qualidade e conteúdo não é finanças por finanças, não é dinheiro por dinheiro. Dinheiro é só um pedaço de papel. Ele é nosso servo em função daquilo que Deus quer que a gente faça na nossa vida. Para isso, você precisa aprender a organizar o dinheiro da sua casa. Para que ele não mande em você, mas você mande nele subordinado àquilo que Deus está mandando você fazer. Beleza? Ó, beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Beijinho, tchau, tchau.